depois dessa nossa tarde tão impactante e emocionante, eu quero conversar agora com vocês um pouco sobre maternidade atípica, para a gente fechar aqui a nossa tarde. Então, eu quero contar mais para vocês. Ai, obrigada, produção. Contar mais para vocês da minha história pessoal, o quanto que o tema me atravessa de tantas formas e o quanto que isso me trouxe até o dia de hoje. E que é uma história contínua, não é só sobre hoje, mas é sobre o que vem acontecendo na minha vida desde 2017, que é quando chegou a Manu. Mas antes disso, eu queria dizer que as maternidades, elas são plurais, elas são diversas, e que a gente não é... Acho que o grande ponto que a gente trouxe aqui hoje, e quando a gente pensou aqui junto com a produção, nessa curadoria, junto com o PagBank, de o que a gente quer falar sobre maternidade atípica, quem são as pessoas que a gente quer trazer, e a gente quis, de fato, trazer um pouco desse mundo que é tão plural. As pessoas são diferentes, as maternidades são diferentes, existem pessoas com deficiência, sem deficiência, pessoas LGBTs, pessoas pretas, pessoas indígenas, pessoas brancas, enfim, a gente tem uma infinidade de pessoas. E existe a interseccionalidade. Existe uma pessoa que pode ser muitas pessoas. Nós não somos uma identidade única, nós somos um conjunto de identidades. E esse conjunto de identidades também é sobre a nossa história pessoal, sobre a nossa história profissional, sobre o que a gente vem construindo. Então, eu queria convidar vocês de que vocês tivessem esse olhar, que vocês entendam que quando a gente está falando de uma maternidade atípica, a gente não está falando só sobre eu que sou mãe de uma criança com síndrome de Down. A gente está falando sobre muitas outras pessoas. Então, só para a gente esquentar um pouquinho aqui de quem nós somos. Opa! E aí, gente, quando a gente fala de maternidade, às vezes o plano... Tem algumas pessoas que gostam muito de falar sobre o plano de viagem. Que quando você decidiu maternar, você escolheu uma viagem. E aí, isso se aplica muito a quem é mãe de uma criança com deficiência. E no meu caso, eu queria muito engravidar. Eu já era casada há mais de 10 anos e eu queria muito ser mãe. E, de repente, na verdade foi algo que durante os 10 anos de casamento a gente nunca pensei em ser mãe. Na verdade, na minha família foi uma surpresa dos dois lados. Ficou todo mundo assim, vocês querem ser pais? Foi algo que, depois de 10 anos, a gente acordou e falou, acho que está na hora da gente ter um filho. E eu levei mais de 1 ano para engravidar durante esse período. E aí, quando você engravida, você vai fazendo toda uma história na sua cabeça de quem vai ser essa criança, o que ela vai ser no futuro, o que você espera. E a verdade é que a gente pensa em tudo, menos em ser uma criança com deficiência. Isso nunca foi algo que passou pela minha cabeça, eu nunca pensei nisso, em ter um filho com deficiência. Eu tive todas as ideias dessa criança. Eu lembro de uma vez, eu já estava grávida, e eu estava assistindo um programa, acho que na Globo News, não lembro onde que era, que eu estava assistindo um programa que estava falando sobre crianças trans. E eu dormi com isso, pensando, eu falei assim, nossa, mas o que eu preciso aprender sobre isso? E se essa for... Mas eu nunca pensei em uma criança com deficiência. E aí eu acho interessante trazer esse ponto da criança trans, porque foi algo que eu nunca pensei. E eu só pensei nisso porque eu assisti isso num programa. Então, o quanto que é importante que a gente possa falar sobre todos os tipos de vivências, todos os tipos de identidade, o quanto que é importante a gente poder refletir. Eu nunca tinha refletido sobre ter uma criança com deficiência e não fazia parte do meu planejamento. Peraí, gente, eu tô um pouco enrolada aqui. Foi. E aí, gente, essa pequena aqui, a Manu, chegou na minha vida.
Quando eu engravidei, como eu contei para vocês, foi um ano que eu tentava engravidar, e aí eu tinha uma questão de ovulação, então eu demorei muito para de fato engravidar. E quando eu engravidei, eu achava que eu não tinha engravidado, porque eu dei um exame falso negativo. E aí eu fui numa conversa com a obstetra e ela me falou assim: ó, Carla, ano que vem vai sair de férias agora, em janeiro a gente volta a se falar, vamos pensar numa FIV, numa fertilização, mas eu já estava grávida. E aí, quando eu estava com 21 semanas, eu recebi o diagnóstico de que a Manu era uma criança com deficiência e que ela tinha 99,9% de chance de ter síndrome de Down. Por quê? Gente, são coisas que vão acontecendo. Eu tive uma gestação que foi me parando, porque eu tive uma pressão alta gestacional, que eu nunca tinha tido. Na época eu corria e eu tava super bem, tinha engravidado no peso adequado, tava tudo super bem, e eu não esperava ter esse diagnóstico. Só que aí eu comecei com essa pressão alta, que nada tem a ver com a síndrome de Down, não é sobre a síndrome de Down, não tem nada a ver sobre isso, mas que eu fui parando e a médica começou a investigar, porque era muito recente uma gestação com 17 semanas ter pressão alta gestacional. E, de novo, gente, isso não tem nada a ver com a síndrome de Down, foi uma questão ali, cada gestação é única, eu só tive uma, mas eu sei que aqui, quando a gente olha, a gente sabe que existem muitas gestações com suas particularidades, e foi aí que eu descobri, porque a médica quis investigar, e eu descobri no exame de DNA fetal, no exame de sangue, que a Manu teria síndrome de Down. Eu digo, gente, que eu tive um privilégio, porque a grande verdade é que a nossa área de saúde e os nossos médicos, eles não estão preparados. E muitas mães, quando descobrem na gestação que tem um filho com deficiência, elas não recebem um diagnóstico simplesmente, elas recebem uma sentença, ou um plano de viagem que deu errado. É dessa forma, a informação ela chega com um pesar, ela chega com sinto muito, seu filho tem deficiência. E a verdade é que quando eu estava grávida, quando eu recebi esse diagnóstico, eu recebi a opção de abortar. E eu tinha 21 semanas. E eu escutei da médica que com dinheiro a gente resolve tudo. E na verdade a gente não resolve. E a gente não quer resolver, porque a gente está falando, como a gente falou aqui, essa tarde toda a gente está falando sobre amor. Então, para mim, um aborto não era uma opção, não foi. E por isso que a Manu nasceu e veio para minha vida, para de fato transformar a minha vida de muitas e muitas maneiras. Gente, eu vou quase pedir para alguém passar esses slides para mim. Vamos lá. E aí, essa maternidade atípica, ela me transformou de todas as formas, mas ela principalmente me trouxe um olhar para a diversidade humana, que não era algo que fazia parte do meu dia a dia. Como eu contei para vocês aqui algumas vezes durante a tarde, eu fui executiva, trabalhei 25 anos na área de mídia e entretenimento, tinha times grandes, eu trabalhei na Disney aqui no Brasil, CNN, e eu nunca olhei se eu tinha um time diverso. E quando eu olhava para a diversidade, eu no máximo ia ali dar uma ciscada no assistencialismo, que era o voluntariado. Era o máximo que eu me aproximava, mas não estou doando meu tempo para isso, mas nunca olhando para a potência de pessoas diversas. E eu não estou falando só sobre pessoas com deficiência. Eu estou falando sobre diversidade no geral. E quando a Manu chega, a Manu faz eu olhar para isso. E foi isso que me transformou e me transforma todos os dias na minha vida. No Brasil, gente, se a gente olhar, são mais de 45 milhões de pessoas com deficiência. A gente está falando de mais de 24% da população, segundo o censo de 2010 do IBGE. A gente tem um censo mais novo, que fala em 18 milhões. Mas aí quem trabalha aqui na área de diversidade, como eu,
prefere ainda olhar para o censo de 2010, porque a gente tem algumas reticências em relação ao último censo e a forma que ele foi conduzido. Mas a gente está falando de muita gente, né? Às vezes vocês já devem ter escutado um termo minorias. Não, nós não somos minorias. Pessoas com deficiência, pessoas pretas e pardas, mulheres, pessoas LGBTs, elas não são minorias, são grupos minorizados. Não dá para a gente falar que 24% da população do Brasil é uma minoria. Não dá para a gente falar que 56% da população, que mais de 50% são mulheres, que são pessoas pretas e pardas. Não dá para a gente falar que isso é minoria, gente. De jeito maneira. Eu tô brigando com isso aqui. Acho que agora eu peguei o jeito, gente. Só que eu fui um pouco rápida. Quem vai me ajudar? Você vai me ajudar a passar os meus slides, porque eu tô brigando demais com isso. Volta mais um. Pode avançar. E aí, gente, eu queria contar para vocês que quando eu voltei para o mercado de trabalho, e aí eu quero contar um pouco dessa maternidade atípica, como que ela é vista no mercado de trabalho, tá? Eu sofri 2 grandes agressões. A primeira, eu descobri o capacitismo. O capacitismo, ele é o preconceito contra a pessoa com deficiência. E existe o que a gente chama de capacitismo por associação, que é quando um familiar, principalmente mães e pais, sentem o capacitismo na pele. Quando você entende e sofre o capacitismo antes do seu filho entender o que é o capacitismo. E aí eu fui demitida, pode passar para o próximo, eu fui demitida na volta da licença maternidade. Segundo uma pesquisa da FGV, 50% das mulheres, elas são demitidas na volta da licença, em até 2 anos. E lembra que eu falei para vocês que eu sofri 2 grandes agressões? Eu voltei da minha licença maternidade, muito já coordenada de como que eu ia organizar a minha vida com rede de apoio, etc, etc. E aí o presidente me chamou para um café da manhã. Trabalhava num grande grupo de comunicação. E ele me disse que ele estava me fazendo um favor. Que era muito importante, que eu estava sendo demitida, que eu ia para casa e que ia ser muito bom, porque eu tinha uma filha com deficiência que precisava de mim. Então aqui eu sofri 2 agressões. A primeira, como mulher que não tem mais o seu lugar no mercado de trabalho. Como essa mulher que, independente de ter um filho com ou sem deficiência. E o segundo, o capacitismo por associação, que olha para essa mulher guerreira, né, gente? Essa mulher guerreira, que está com uma missão de Deus, que está ali para cuidar de uma criança com deficiência. Então, o seu lugar é em casa. Esse foi um dos pontos. Então, eu queria dividir um pouco disso com vocês. Eu acho que isso tem melhorado muito. A Manu vai fazer 8 anos esse ano, isso foi em 2017. Em 2017, ninguém falava disso no LinkedIn. Hoje as pessoas falam. Eu, na época, teve um jornalista que me perseguiu por 6 meses, que soube por uma amiga que queria me entrevistar e eu não quis dar essa entrevista. Eu não quis falar sobre isso. Porque como é que eu ia falar, gente? Como é que eu ia falar que eu fui demitida e eu num cargo executivo, que eu fui demitida porque eu tinha uma filha com deficiência. Eu não queria falar sobre isso. Hoje as pessoas falam disso. E a gente precisa falar sobre isso. E isso acontece muito mais do que a gente pensa. E mesmo hoje, isso acontece todos os dias. E a Manu, ela me trouxe, na verdade, se a gente falar sobre os skills da maternidade, sobre todas as habilidades que a maternidade nos traz, a Manu me trouxe muitas coisas. E eu tenho certeza que eu hoje sou uma profissional muito melhor do que eu era antes da Manu entrar na minha vida. Porque eu sou uma pessoa muito mais humana, porque eu olho para as pessoas de verdade, que era uma coisa que eu não olhava dessa forma. E isso foi me transformando de muitas maneiras. E a gente está falando sobre amor. E o quanto que o amor transforma a gente. Pode passar. E então, a maternidade atípica,
eu queria contar para vocês, e aí do ponto de vista de trabalho, já que a gente está aí com todo o pessoal online, mesmo os nossos convidados aqui, e a gente tem tanta gente de RH, de diversidade, e o pessoal do mercado financeiro, aí do PagBank, nos assistindo, a maternidade atípica ela pode ser uma potência. E todas as maternidades podem ser uma potência. Tanto essa mulher que tem um filho com deficiência, como essa mulher que é uma mulher com deficiência, como essa mulher que faz parte de algum outro recorte de diversidade. Toda mulher, independente de ser ou não com deficiência, ela tem essa potência a partir do momento que ela é mãe. Mas a gente precisa olhar para esse mundo que é tão plural. A gente precisa olhar para essa diversidade, para que a gente possa todo mundo aprender junto e que a gente possa, de fato, crescer com tanto amor. E foi a partir aí dessa chegada da Manu que eu fiz essa transição de carreira. Há 2 anos, quase 3 anos, eu montei a Conecta Diversidade e eu sou muito feliz trabalhando com propósito. Eu sou muito feliz trabalhando com grandes clientes e ajudando as empresas a terem um olhar para as pessoas com deficiência. E aí, muitas vezes, eu não estou falando sobre síndrome de Down, eu não estou falando sobre maternidade atípica, mas eu estou falando sobre pessoas, e eu estou falando sobre diversidade, sobre o quanto que essas pessoas podem nos ajudar, o quanto que pessoas diversas no ambiente de trabalho fazem tanta, mas tanta diferença. Então, eu, ali nessa carreira de uma executiva da área de mídia e publicidade, hoje trabalhar com diversidade, para mim é um ganho muito grande, é uma emoção muito grande. E quando eu tenho oportunidade, eu queria agradecer de novo, porque eu acho que a gente precisa sempre estar agradecendo ao universo, agradecendo as pessoas que nos acompanham, agradecendo a uma marca como o PagBank que está apoiando a gente, para que a gente possa ajudar pessoas com deficiência intelectual que são pessoas que já são adultas, que vêm de uma realidade muito diferente da minha filha hoje. E a gente não pode esquecer dos nossos privilégios também. E o quanto que é importante a gente estar hoje ajudando essas pessoas. Então, o que a maternidade atípica me trouxe? Ela me trouxe uma transformação. E é uma transformação tanto pessoal, quanto uma transformação que me ajuda a olhar para o mundo de uma forma diferente e trabalhar isso com muitas outras pessoas e com muitas marcas. Pode avançar. Aí eu queria contar para vocês, e aí isso encaixa muito aqui com o nosso evento, com Transformar é Incluir. O Iniciativa Kids foi um projeto, foi uma das primeiras coisas que eu fiz. O que aconteceu? Logo que a Manu nasceu, eu comecei a fazer palestras para falar sobre maternidade atípica, para falar sobre diversidade, para falar sobre capacitismo. As pessoas foram me chamando, na verdade, eu já palestrava na área de mídia e entretenimento, então as pessoas foram me chamando para contar a minha história. E aí eu fui ser embaixadora de uma ONG internacional chamada Best Buddies. Eu trabalhei com a Best Buddies por 2 anos e meio, mais ou menos, como embaixadora voluntária, na capacitação e na empregabilidade de pessoas com deficiência intelectual no mercado. Isso, para mim, foi uma virada de chave muito grande. E foi a partir daí que eu criei o meu projeto em 2019, que é o Iniciativa Kids. Hoje, o Iniciativa Kids, ele é um projeto que conecta famílias com filhos com e sem deficiência. São mais de 100 famílias que hoje fazem parte desse projeto. A Tânia, que está aqui, é uma das famílias que participam do nosso projeto, como uma família atípica. E é um projeto que nasceu para trazer rede de apoio. E eu tinha uma preocupação muito grande, que era, se vocês buscarem aí no Google, no ChatGPT, que está mais moderno, o que vocês quiserem, sobre crianças na escola. Gente, a grande verdade é que crianças com deficiência não são chamadas para a festinha da escola. A Manu é chamada, mas eu vou contar para vocês por que a Manu é chamada. A Manu é fofa, né, gente?
A criança com síndrome de Down, ela é fofa. É um token bonitinho para a gente levar. E aí, quando a gente fala de uma festa coletiva, ela sempre é chamada nas festas coletivas. Mas sabe aquele cinema? Aquele café da tarde que vão 4 crianças na casa? Aquela festinha do pijama na sexta-feira à noite? Esse convite não chega. Sabe de quem chega esse convite? Esse convite chega da minha amiga Joyce, que levantou ali para ir embora. Peguei no flagra. Que também é uma mãe atípica. E por isso que o convite vem dela. Esse convite da Joyce aparece. Porque ela tem uma filha com deficiência como a minha. Então a Joyce chama pra gente fazer uma festa do pijama com as crianças. E foi por isso que eu criei a Iniciativa Kids. Para que a gente pudesse ampliar essa rede. E que essa rede não fosse só uma rede de mães atípicas, mas fosse uma rede de famílias com filhos sem deficiência, na mesma idade. E aí, a realidade cruel, gente, é que a criança autista ela não é convidada. Se ela for suporte 2, então ela não é convidada para festinha. Ela não faz parte porque as pessoas não sabem lidar. E as pessoas acham que é um bicho de 7 cabeças. E a gente precisa falar sobre isso. Então, foi daí que nasceu a Iniciativa Kids. Então, a Iniciativa Kids é um projeto que ele nasce para que a gente possa aliar pessoas, para que a gente possa conviver e que a gente possa ter aliados. O quão importante é ter aliados. Gente, isso, para mim, é o que mais significa. O que, para mim, significa amor é a gente poder trazer pessoas diferentes para a nossa roda. É a gente poder trazer pessoas que não vivem a mesma realidade que a minha, mas que entendam o quanto que a nossa rede de apoio é necessária, o quanto a gente precisa disso e o quanto que cada pessoa que está aqui pode ser essa rede de apoio. A rede de apoio, na verdade, às vezes a gente pensa que a rede de apoio é só a rede de apoio paga, muitas vezes é, ou a nossa família. E a grande verdade é que quando a gente fala de pessoas com deficiência, a família não é uma rede de apoio. Em muitas vezes. Então, a gente precisa de aliados. E às vezes o aliado pode estar aqui do teu lado, pode estar aqui sentado do teu lado. E talvez essa seja a rede mais importante. Bom, gente, eu quero demais agradecer vocês. O meu recado final, mas a gente tem sorteio ainda, não vão embora. Temos sorteio. O meu recado final para vocês é que a gente possa olhar para as pessoas, que a gente possa respeitar a individualidade, a diversidade que existe e que juntos e juntas a gente pode sim construir um mundo melhor. Eu sou muito feliz e muito realizada de trabalhar com propósito. Eu sou muito feliz de ser mãe da Manu. A Manu é uma menina incrível que me ensina diversas coisas. Ela me ensina a ser uma pessoa melhor. Eu tenho certeza que todo mundo aqui que tem filhos que te ensinam a ser uma pessoa melhor. A parentalidade faz isso com a gente. Torna a gente melhor. Mas a gente tem alguns momentos ali, como dentro dessa maternidade atípica, que traz aí mais desafios no nosso dia a dia e que tornam essa transformação muitas vezes maior. Então, é isso, gente. Muito, 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 muito obrigada. E agora temos sorteio. Gente, deixa eu contar para vocês esse rolê do sorteio. A gente tem um kit incrível, incrível. Olha, chegou o kit. Nossa, gente, mal eu falei. Essa produção é muito coordenada, gente. A gente tem um kit aqui que tem produto de todos os nossos empreendedores. Deixa eu ver como ficou, que eu nem vi essa cesta. Ai, gente, ficou linda. Tem produto de todos os nossos empreendedores aqui. E a gente vai ter um sortudo que vai ganhar esta cesta
um sortudo presencial que está aqui, vai levar esta cesta, que também tem brindes do PagBank, é claro. Brindes maravilhosos. E a gente tem também uma cesta para sortear para o pessoal que está nos assistindo online. Flavinha, me conta, como faremos esse sorteio? Já está aqui na tela? É isso? Gente, vocês precisam acessar esse QR Code. Cadastrar para ter dar sorte para te sortear. E aí a gente torce muito. Gente, essa cesta tá tão incrível. E tem delícias aí, né? Tem doce, tem bolo, Ai, que delícia. tem braço. Tem pano de prato, tem quadro. Que mais temos? Um cachecol e uma em cada mão. Eu comprei um cachecol hoje da Débora. Aí a Débora me falou que ela tinha 2 cachecóis que eram fabulosos. E ela queria me mostrar. Aí eu tive que comprar, né, gente? Porque eu coloquei o cachecol, ela falou fabulosa. Eu falei, então esse aqui é meu. Comprei. Que, aliás, eles são ótimos vendedores, né? A gente tem o Chico. Quem conheceu o Chico? Todo mundo. Quem não conheceu o Chico não passou ali no meio. O Chico, gente, é o melhor vendedor que temos nessa nossa feira, nesse nosso projeto de empreendedores. Todos são muito bons, mas é que o Chico, gente, o Chico não deixa passar despercebido e você não consegue sair sem comprar alguma coisa do Chico. Quem conheceu o Chico comprou? Compra mesmo quando não quer, né? E aí? Todo mundo se cadastrando? Preciso que vocês me deem um ok final de que estão cadastrados. Sim, sim? Então, podemos rodar? Vocês vão colocar aqui na tela? É isso? Aê, produção! Gente, vocês sabem que semana passada eu tive influenza A. Vacinem-se, por favor. Eu, Marco e Manu. Os 3 em casa. Eu achei que eu ia tossir muito hoje, mas não, que bom. Tava preocupada com isso. Tô aqui com um negócio na garganta, que esse negócio vai embora, mas não vai 100%. Então, ainda estou aqui com um resquício de influenza A. Temos o nosso resultado. Rompemos os tambores. Tum, 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 tum. Quem é o vencedor? Simone Spano! Cadê a Sica? Não tinha vindo ainda. Vem cá. Ai, nossa, ganhou um super kit. Ó, o pessoal da produção tá todo mundo com inveja desse kit. Vamos fazer uma foto? Um kit. O kit para mim. Não, um kit. Isso aqui. Agora nós temos o sorteio online. Como faremos, meninas? Só porque eu falei, agora eu vou tossir. É só falar, é um negócio meio psicológico. Já temos? Esse é o do online? Atenção, Caroline Simões. Caroline, você vai receber o seu presente e depois você manda foto pra gente ver, hein? Por favor. Tá correto, Caroline?
Não? Tá bom. Finalizamos, então? Sim? Gente, muito obrigada pela tarde. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente de corpo e alma. Eu espero que vocês saiam daqui realmente transformados, impactados, que a gente possa olhar para a diversidade e pluralidade que existe ao nosso redor e que a gente possa sempre ter amor. Muito, muito obrigada.